E a gente inicia aqui agora a nossa conversa tratando sobre economia, os destaques da economia desta semana, segunda semana, meia semana de fevereiro. E a gente inicia a nossa conversa com o economista e professor universitário Lucas Sorgato. Lucas, muito bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes. Lucas, um dos destaques que a gente teve esta semana foi, inclusive, a posse do Aloysio Mercadante, né, no BNDES, e durante essa posse, a gente sabe que está em pé de guerra o presidente Lula com o Banco Central e a taxa de juros, e ele, inclusive, enfatizou essa questão, para ver se o Mercadante consegue fazer com que essa taxa diminua, com que essa taxa baixe. Como é que fica essa guerra, esse pé de guerra com o Banco Central entre o banco e a presidência da República? Exatamente isso, né? Bom, veja bem, o que é que está acontecendo hoje na economia, Flavinha? Você tem um Banco Central e no Brasil uma taxa de juros real muito alta. Tá? Hoje o Brasil tem a segunda maior taxa de juros real do planeta. Lucas, o que faz o Banco Central? Vamos entender algumas coisas. A principal função do Banco Central é combater a inflação. Ponto 1. Ponto 1 é isso, combater a inflação. Tá? Para isso, o Banco Central tem as suas ferramentas para combate inflacionário. Tudo bem. O que foi que aconteceu em 2021? Foi feito um projeto de lei no governo Bolsonaro que deu autonomia ao Banco Central brasileiro. Significa dizer que o Banco Central brasileiro pode usar de todas as suas ferramentas, independentemente do governo que está em vigor. Uma outra coisa nessa autonomia é que os mandatos dos presidentes e dos diretores do Banco Central, eles são agora no estilo, deixa eu falar aqui, como se fosse o STF. O governo indica o nome, esse nome é sabatinado pelos senadores, os senadores aceitam e ele assume. Mas o governo só tem poder de indicar e o Senado de contratar. Não tem o poder de demitir nem o presidente do Banco Central e nem os diretores que são eleitos. Tá? Eles têm mandatos a cumprir e esse mandato, hoje, ele é de 2 anos dentro de um governo atual e 2 anos em um outro governo. Ou seja, o atual presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, ele ficará no cargo até final de 2024. Até lá, os seus diretores já serão trocados. Tem um diretor de política monetária que o mandato dele vence mês que vem. Então, aí o governo atual já poderá indicar um novo membro para assumir o governo de política monetária, ou o cargo de diretor de política monetária. Tudo bem. Baseado nisso, então a gente diz que o nosso Banco Central brasileiro, ele ganhou autonomia. Autonomia, então, para fazer o quê? Para combater a inflação da forma que ele julgar melhor, porque essa é a função dele. Então, é da forma que ele julgar melhor. Tá? Tem um problema aí, Flávia, que é assim, o governo atual, ele perde força para realizar uma chamada política monetária. Então, se o governo quisesse, como foi feito lá atrás, na época da Dilma foi feito isso, utilizou-se então do Banco Central para baixar a taxa de juros nacional de uma maneira artificial e gerou uma crise, dentre outras ações, muito grande em 2015 e 2016. Tá? Foi um reflexo de um Banco Central que não era autônomo, utilizado de maneira política pelo governo da época, que não teve o resultado esperado. Tá? Mas não quer dizer que na época isso foi feito de forma
leviana ou de forma errada, por assim dizer, não. Era uma estratégia do governo de se utilizar uma política monetária para fomentar a economia, já que naquele momento você tinha uma taxa de inflação mais baixa. Qual é a briga atual? A briga atual é a seguinte, Flávia. O Brasil está com uma meta de inflação a meta de inflação no Brasil, ela é definida 3 anos antes. Então, hoje, em 2023, será definida a meta de inflação para o ano de 2026. Então, a meta de inflação para o Banco Central atingir esse ano foi definida lá em 2020. Tá? Então, a nossa meta de inflação fica perto dos 3 pontos percentuais, 3,5 por aí. Acho que é 3,25, se não me engano. Podendo variar 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então tem uma banda entre 1,75 e 4,25 para o ano de 2023. Hoje, a expectativa da inflação é que ela seja de 5 a 5,5% até o final do ano. Ou seja, já estaria acima da meta de inflação que foi definida pelo Banco Central lá em 2020. Esse regime de meta de inflação é um regime utilizado em alguns países para dar mais transparência, para dizer qual é a regra do jogo. Olha, vai funcionar assim. A regra do jogo é essa. Aí tudo bem, né? Então você tem esse regime de metas de inflação que ajuda o empresário, o investidor a ter um norte, a ter um horizonte no Brasil. Tá? Então aí é uma outra situação. Bom, hoje então o Brasil tem uma taxa Selic alta, com uma inflação para os padrões brasileiros consideradas baixa, mas que ainda está acima da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central. Então, o atual presidente do Banco Central está fazendo o trabalho dele, que é tentar fazer a inflação chegar no meio da meta. Já o governo quer que se reduza a taxa de juros para que se possa estimular a economia, para que os empresários possam investir, comprar novas máquinas, equipamentos, contratar mais pessoas, mas reduzindo os juros, teoricamente aumenta o consumo, o que pode gerar mais inflação. Tem uma outra questão aí, Flávio. A nossa inflação, ela está em 5 e poucos por cento, até o momento onde você ainda não tem uma definição se o imposto do ICMS retornará para a gasolina ou para a energia elétrica ou não retornará. Se esse imposto retornar, os preços dos combustíveis e da energia de fato subirá, o que aumentará essa nossa inflação. Então, se o Banco Central começa uma redução de taxa de juros agora e, de repente, tem uma política fiscal feita pelo governo que mude, isso daí certamente aumentará, gerará uma pressão inflacionária que fará com que o Banco Central tenha tomado uma medida errada. Tá? Então, como o presidente é autônomo, ele está tomando as medidas cabíveis para aquilo que ele foi contratado, ou seja, controlar a inflação. Então, você tem hoje essa discussão entre o governo, que quer estimular a economia, e o presidente do Banco Central, que está ali fazendo o seu trabalho. Lucas, essa discussão, ela pode chegar no exterior e trazer uma imagem ruim para o Brasil? Olha, pode sim, pode sim. Por quê? Porque tudo isso daí é a questão de confiança. Tá? Como assim a questão de confiança, para a gente olhar? Eu tenho um investidor, eu tenho um fundo, eu tenho uma empresa que esteja pensando em colocar dinheiro aqui no Brasil. Lucas, legal. Qual é a regra do jogo? Qual será a taxa de juros que eu posso ganhar? Qual será a taxa de juros que eu vou pegar dinheiro para investir? Né? Eita, se aumentar a inflação, isso é ruim para o meu capital?
Isso é ruim para vender o produto? Também é. Qual é a inflação projetada? Essa. Mas como que está a relação entre o governo e o presidente? Está ruim? Será que eu vou arriscar? Será que eu coloco o meu recurso? Então, toda essa situação gera um transtorno a mais e fica complicado. E falando em confiança e resultados bons e ruins, a gente traz então aqui agora a discussão sobre a indústria, né, que fechou o ano de 2022 com quedas em 8 dos 15 locais pesquisados. Então, Lucas, o que é que a gente pode trazer sobre essas pesquisas aqui que foi feita, inclusive, pelo IBGE? Olha, Flávia, aí é uma situação bem interessante que a gente também, de fato, sempre tem que olhar. O ano de 2022, ele será um ano que apresentará um crescimento econômico. Você tem aí uma expectativa pelo próprio IBGE que você tem um 2022 com crescimento de 2,5%, 3%, 3,5%. A gente vai saber isso agora no próximo mês, quando o IBGE finalizar todos os dados do PIB. Mas a gente tem que olhar algumas coisas com olhos atentos. O Brasil, ele passa já há muitos anos por um processo de desindustrialização. Tá? O que é esse processo de desindustrialização? É, de fato, a gente perder a representatividade da indústria no nosso PIB. Comumente, países chamados de desenvolvidos, eles têm uma participação do PIB de serviços maior na economia. Não seria o natural para o Brasil. Entretanto, ano após ano, a gente consegue ver que a indústria vem perdendo participação na economia. É o que isso acontece agora. Então, no ano de 2022, você tem um indicador conjuntural aqui, mostrando que a indústria teve uma queda de 0,7%. Muito forte em alguns estados. Por exemplo, o estado do Espírito Santo, comparando 2022 com 2021, teve uma retração de 21%. O Pará de 10,3%, Goiás de 10,2%. Você teve aí um crescimento expressivo apenas no Rio de Janeiro, de 5,7%. E depois disso, em São Paulo, de 2 pontos percentuais. Tudo bem, são os dois maiores indicadores industriais, dois estados que concentram a maior quantidade de indústria. Tá? A grande questão é essa perda que a gente tem da indústria e da representatividade dela na economia nacional. Isso fica muito complicado pensando no desenvolvimento econômico, no crescimento econômico, porque a indústria ela paga melhores salários, Flávia. Então é importante uma indústria que cresça de forma sólida para que, com essa melhor distribuição de renda que comumente se tem no setor industrial, você consiga desembocar e desenvolver melhor o setor de serviços. O Brasil está passando há muitos anos por um processo contrário a isso, ou seja, o serviço vem crescendo cada vez mais. A gente sabe que esse ano de 2023 é um ano de novo governo, né? Um ano de muitas mudanças. A expectativa é que a valorização desse setor ele aconteça também, Lucas, ou que ele continue do mesmo jeito? Olha, você de fato tem sim uma expectativa de melhora na indústria. Tá? O ano de 2023, 2024, em tese, seria um ano de crescimento econômico. Ah, Lucas, como assim crescimento econômico? É isso mesmo, né? Da economia nacional como um todo se desenvolver mais, produzir mais, contratar mais, comercializar mais com o exterior e por aí vai. Né? Então, isso acontecendo, em tese, você tem uma expectativa que a indústria vá se desenvolver. Se isso daí não acontecer, se o Brasil crescer, mas a indústria não crescer, significa dizer que a gente vai estar importando mais, ou seja,
aumentando a nossa dependência econômica e industrial em detrimento do nosso próprio segmento. Pois é, então saindo do setor de indústria e indo agora para o de serviços, ele, ao contrário do de indústria, teve um crescimento, né? Fechou dezembro em alta de 2022. Na verdade, ele fechou com alta de 8,3%, né? Isso seria apenas por dezembro ter sido um mês interessante, ou o ano todo foi interessante para o setor de serviços, Lucas? Olha, Flávia, exatamente isso. O ano para o setor de serviços foi espetacular, né? Um crescimento de 8,3% é muito alto, é muito alto. E aí vem casando justamente com o que a gente estava comentando da indústria, Lucas. Se o setor de serviços, e aqui quando a gente fala em serviços, só para o ouvinte entender, entra uma parte de serviços, entra uma parte também de comércio, tá? Por assim dizer. Então você teve aqui crescimentos, Flávio, que foram bem expressivos. Por exemplo, a questão do crescimento no serviço de transporte terrestre. Houve aqui uma evolução de 18%, do transporte aéreo de 28%. Lucas, por que 28%? Porque você passou de anos de 2020, 2021, com a pandemia, uma retração de viagens. Serviço de alojamento e alimentação, crescimento de 24%, que também é muito expressivo, né? Serviço de tecnologia na informação, crescimento de 16%, também é muito expressivo. Por que isso? É o que a gente vem falando. Quando você pega uma base mais reduzida, que foram os últimos anos, o ano seguinte, ele começa a ter uma tendência de apresentar, de fato, um crescimento mais expressivo, e é o que aconteceu, tá? Então, a gente está olhando e está vendo um cenário que a economia vai mostrar um crescimento em 2023 não tão grande quanto 2022, porque você já teve uma recuperação, pelo menos no setor de serviço e comércio, que representa, Flávia, aproximadamente 70% do PIB nacional, tá? Então, isso daí é expressivo, a recuperação de 8,3%. Para o ano de 2023, espera-se um crescimento, mas não tão grande. Outros dados que corroboram isso, Flávia, é a própria taxa de desemprego. A gente já está vendo que no ano de 2021, 2022, ela começou a ter uma queda, e os últimos dados já mostram uma taxa de desemprego abaixo de 9 pontos percentuais, o que é muito significativo, porque a gente começou lá em 2020, 2021, chegou a 14,9%, quase 15%. Então, em linhas gerais, olhando a economia real, está tendo uma melhora, Flávio. Os dados estão nos mostrando isso daí, tá? O que a gente tem que ver até quando que vai isso e quais são as novas políticas. Pois é, Lulu, Lucas, o IBGE traz um dado interessante. Por exemplo, os serviços cresceram em 22 das 27 unidades da federação em dezembro, né? Os impactos importantes veio no Rio de Janeiro, com 5%, seguido por São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Mas, em contrapartida, a gente teve uma contribuição negativa, né? Principalmente para o Espírito Santo, que foi menos 4,4%, Piauí, Acre, Rondônia e Amapá. Por que essa diferença desses estados, dessas localidades? Porque uns conseguiram crescer mais na questão de serviços e outros não? Olha, Flávia, muito possivelmente deve ser por conta do tipo de serviço. Veja bem, o que foi que cresceu de fato aqui? Cresceu muito essa questão de transporte, essa questão de alojamento e alimentação fora do ar, ou seja, algo muito ligado ao próprio turismo, né, que você tem. Então, talvez turismo e itens de negócios, viagem de carga. Então, pode ser que esses estados que você mencionou tenha tido uma menor demanda perante a sociedade para esses itens de transporte, alojamento, alimentação, tecnologia da informação. Provavelmente deve ter sido esse o caso, essa situação.
Pois bem, então, Lucas, foi um prazer conversar contigo nessa sexta-feira. Um bom dia para você. Bom dia para vocês, todos os ouvintes, Flávia. Nós conversamos com o economista e professor universitário Lucas Sorgato.